Sejam bem-vindos ao canal da Palma Tech Soluções, eu sou Edu Palma, começando mais um vídeo para o canal. E no dia de hoje eu quero trazer para vocês aqui uma pergunta de um cliente nosso, e eu acredito que seja uma pergunta recorrente para muitas pessoas, principalmente que contratam os serviços de telefonia e, sobretudo, os serviços VoIP. Então vamos lá, eu vou até fazer essa leitura aqui e trazer um pouquinho vocês para dentro para entender qual que foi essa dúvida pontual aqui desse cliente. Então ele diz assim: eu recentemente observei dentro da fatura que vocês enviam para nós que há duas nomenclaturas, uma que se chama lá CloudX ilimitado 6 canais e a outra CloudX Digi adicional. O que são isso, né? Então ele colocou ali para ele que ele tem hoje lá 6 canais contratados e que ali ele também possui 16 ou 15 números, tá? Então, como que funciona isso? Então, na maioria das vezes, existe sim essa confusão, porque do modelo antigo da contratação dos serviços de telefonia, o que as operadoras faziam? Para elas te liberarem um número, automaticamente eles atrelavam um número a uma linha. Então, cada vez que você recebia uma linha, você recebia um número. Aí você contratou 2 linhas, recebia mais um número. Aí o que acontecia? Você contratou 10 linhas, você tinha 10 números. Naquele velho sistema, existia o quê? Os agrupamentos. Qual era uma das maiores dores que poderia acontecer quando o cliente... Lembra quando você ligava para uma empresa e de repente só chama, mas não toca lá dentro? Quantas vezes, por exemplo, você que é uma recepcionista recebeu uma ligação do teu chefe bravo com você, falando: o que você está fazendo aí? Não está recebendo ligação? Não, pô, os clientes estão me ligando aqui. Doutor, liga aqui, mas não está nem tocando. Aí, o que acontece? Era um problema. E aí, será que era um problema de na central telefônica? Será que era um problema da operadora? Geralmente era um problema na operadora. Perdia a programação, o agrupamento deixava de existir. Por quê? Porque lembre-se que você tinha 10 números e desses números, quantos você divulga? Na maioria das vezes, apenas um. Esse número que você divulga, a gente chama ele de piloto, certo? Então, beleza. Então, no velho sistema, era justamente isso. Então, você contra cada linha, ele ficava amarrado, atrelado a um número. Beleza. Houve sim a evolução para o serviço digital. Como que o serviço digital era entregue? Ele era entregue primeiramente por 2 tipos de sinalização, que era a R2 e a ISDN, que esse tipo de configuração entrava numa central telefônica, que essa central telefônica ela tinha que ter uma placa que recebia esse tipo de sinal, onde nós chamávamos isso de digital. Então, é o conhecido E1. Com isso, o que acontecia? Então, a operadora entregava lá, na maioria dos casos eram 30 canais. Então vamos pegar lá a velha, depois teve uma quebra disso tudo, mas vamos pegar um convencional que eram 30 canais. Além dos 30 canais, então, o que são os canais? Canais são as chamadas simultâneas. Quantas ligações simultâneas você pode fazer ou receber? Isso são os canais, beleza? Ótimo, então vamos lá. E depois o que a operadora fazia? Para dar uma encorpada nesse tipo de serviço, principalmente em âmbito corporativo, ela entregava também os DDRs. O que são os DDRs? Descagem direta ramal. Então, a empresa acabava recebendo um sequencial, que na maioria das vezes era o quê? 50 números já de largada. Então, imagine lá, vou colocar um número fictício aqui, o DDD 3055 5000 até o 3055 5099. Aí já estamos colocando já 100 números, tá? Então, na maioria das vezes, era um sequencial. O que isso gerava de benefício? Então, imagine que você tem um setor com 10 colaboradores e nesses 10 colaboradores, ali o setor de compras, você criou uma carteirização, uma forma de melhorar esse relacionamento com o teu cliente. Então, uma vez que um fornecedor quer ligar para a sua empresa, ele vai fazer o quê? Ao invés de ele falar com a recepcionista, ele consegue ligar para o 3055 5001, que vai cair para o rapaz do compras, né? Então, cai direto para ele, sem passar pela recepcionista. Então, por isso já está falando, DDR, descagem direta ramal. Se eu tenho lá
o número 3555001, eu já consigo falar direto com a pessoa, beleza? Então é isso para exemplificar um pouquinho aí do que era o E1 e tudo mais. Então, entenda que esse serviço, né, nesse tempo que era entregue desse formato digital, ele era um serviço que meio que um pacote fechado. Então, quando você contratava lá seus 30 canais, automaticamente já vinham lá 50 números para você. No universo VoIP, pensando aqui um pouquinho com o que a XPRP entrega, o que a gente percebe? Como que isso foi traduzido? Então, automaticamente a gente consegue entregar uma quantidade de canais menores e houve uma nova convenção que deixou de ser DBR e passou a ser chamada de DID, DID para os números. Então, você consegue contratar isso de forma separada. Você consegue até portar essa range de numeração, né? Então, essa sequencial a gente chama de range. Então, essa range de numeração, ela podia ser o quê? Pode ser portada, mas tem caído em desuso. Eu acredito muito que isso faz sentido para algumas operações, que você realmente quer que a telefonista foque na atuação dela. Então, entram as ligações, passa por uma recepcionista e ela verifica ali no painel dela se vai transferir para o comercial, se o comercial tem para a pessoa do comercial, quando a pessoa está pedindo para falar com alguém, por exemplo, se essa pessoa está livre ou não, então ela consegue ver pelo painel dela e transferir essa ligação, beleza? Então, respondendo essa pergunta desse cliente, o que acontece? Hoje ele possui, então, 6 canais, que vai permitir que ele consiga falar até 6 ligações simultâneas, seja ela receptivo ou ativo, tá? E ele possui 15 números. É a mesma coisa lá do DDR, então só mudou ali a nomenclatura para DID. Então, quando você contrata, você paga por esse número, por esse serviço, você paga pelos canais, você paga pelos ramais, né? Então, simplesmente o DID é para você receber essa chamada direta, tá? Pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês relacionado a esse universo da telefonia era isso. Não deixe de se inscrever nos canais. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer enorme poder ajudar vocês. Eu vou ficando por aqui. Falou, valeu, tchau, tchau.